o sair da morte para a vida, o sair da sepultura para o trono da glória de Deus, o sair das trevas para a luz. Vamos falar a respeito desta obra gloriosa de Jesus Cristo na vida de cada um de nós e de todo aquele que nele crê. Te convido a abrir sua Bíblia então. Você já abriu, capítulo 2, vou ler os primeiros 10 versos deste capítulo. Diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, aleluia, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, glórias a Ti, Senhor, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, é um presente de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Aleluia. Oremos. Pai Celestial, em nome de Jesus, te louvamos, ó Deus, glórias te damos pela tua palavra e pelo privilégio, Senhor, ó Deus, que temos de nesta hora abrir as Escrituras, lê-las, Senhor, e já, Senhor, ó Deus, neste momento receber de Ti. Obrigado, Senhor, mas continua ministrando sobre nós, continua trabalhando, Senhor, ó Deus, em nossa vida. Salva, Senhor, o perdido, liberta o cativo, opera, Senhor, em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, em nossa vizinhança, porque operando, Senhor, ninguém pode te impedir. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, fala, Senhor, conosco. Precisamos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. Glória a Deus, glórias ao Senhor. O apóstolo Paulo está falando aos nossos irmãos da igreja do primeiro século, lá na cidade de Éfeso, crentes que antes serviam a espíritos malignos, a deuses falsos, agora serviam ao Deus verdadeiro, ao Santo dos Santos, ao Rei dos Reis. E Paulo, cheio do Espírito Santo, faz um resumo da obra gloriosa de salvação, de transformação, de libertação que Cristo operou em nós através do seu martírio na cruz do Calvário. Este texto fala do amor poderoso de Deus Pai sobre a vida de cada um de nós, para nos tirar da morte e nos trazer para a vida. O apóstolo começa primeiro falando a respeito da obra que o pecado fez em nós, daquilo que o pecado causou na vida de todos os homens, aquilo que o pecado trouxe como resultado em nossa vida, da destruição que o pecado causou. E nos primeiros versos, o apóstolo diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então nós vemos aqui que aquele que está em pecado, que aquele que vive em pecado, que aquele que ainda não teve um encontro com Jesus, está morto. Então todos os homens morreram espiritualmente, isto é, estão separados de Deus pelo pecado.
como que a gente vai entender isso melhor? Nós entendemos isso melhor você trazendo à memória o que é um morto. O morto, ele não tem reação, ele não reage àquilo que está acontecendo ao seu redor. Mesmo que você espete uma agulha no morto, ele não vai mostrar nenhum tipo de reação. Ele não pode ver, ele não pode ouvir, ele não pode desejar, ele não pode se alegrar, ele está morto. E assim também é um homem que está separado de Deus. É uma pessoa que está afastada de Deus. É uma pessoa que está longe do seu Criador. Ele está morto pelos seus pecados. Ele não pode ver a Deus, ele não pode desejar a Deus. O morto espiritual é semelhante a essa pessoa morta que você imaginou aí, porque ele não consegue reagir às coisas de Deus, ele não reage aos estímulos espirituais do Senhor, ele não reage ao amor de Deus, ele não pode ter fome de Deus, nem sede de Deus, porque ele está morto. Meu Deus, está alheio ao Senhor. Ele não pode desejar a Deus, porque ele está morto. Ele não pode buscar a Deus, porque ele está morto. Ele não tem olhos que possam enxergar a glória de Deus. E o que levou os homens à morte? O que levou a humanidade à morte? Nós vemos aqui no primeiro verso já: mortos em suas transgressões e pecados. Então as transgressões e os pecados causaram a nossa morte. Todos nós já nascemos em pecado, viemos de pais pecadores, então nós nascemos mortos, nós nascemos com uma inclinação a fazer aquilo que é detestável a Deus. O pecado trouxe a morte. A causa de as pessoas, dos seres humanos estarem mortos espiritualmente, é porque eles nasceram já em pecado e vivem inclinados ao pecado. O que é pecado, irmãos? Pecado é errar o alvo. O alvo de quem? O alvo de Deus. Isso é, pecado é nós não sermos aquilo que Deus planejou que nós fôssemos. Pecado é não ser o que Deus criou você para ser. Deus criou a mim e a você para sermos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que pudessem glorificá-lo. Ele nos criou para a sua glória. Então, quando o homem não glorifica a Deus com a sua vida, quando ele não vive para glorificar a Deus, ele está em pecado, porque está errando o alvo de Deus. E o que diz a palavra de Deus a respeito do pecado? Que o salário do pecado é a morte. Então, a paga do pecado é a morte. O mundo em que vivemos é um mundo de mortos. É algo semelhante ao Walking Dead, sem aquela monstruosidade. Pessoas que andam, falam, trabalham, vivem, constroem, edificam, mas estão separadas de Deus, mortas espiritualmente. Não podem ver a Deus, não podem desejá-lo, não podem ouvi-lo, se dobram diante de deuses falsos, tentam ocupar o buraco da falta de Deus, tentam ocupar o vazio da sua alma com falsas religiões, ou até mesmo com toda sorte de imundície, maldade, imoralidade, com toda sorte de entorpecentes dessa terra. Mas só há um que pode trazer salvação e vida verdadeiramente. Então o salário do pecado é a morte, e nós vivemos no mundo de mortos. Toda a humanidade sem Cristo está morta. Há alguma coisa mais urgente do que a salvação? Nós estamos vivendo um período, e isso tem mexido muito com o meu coração, onde a obra de Deus não é vista como algo essencial. Por que não é essencial para o mundo? Porque o mundo não conhece a Deus, mas eles falam de uma maneira tão convincente que nós também estamos passando a acreditar na mentira
de dizer que a pregação do Evangelho, que o serviço pastoral, até mesmo na beira do leito de um enfermo, não é essencial. É essencial. O Evangelho é essencial, é primordial, é urgente. Porque sem ele, sem pregar o Evangelho, não crerão. Se não crerem, permanecerão mortos. Se não conhecerem o Salvador, permanecerão mortos. Igreja, desperta. Nessa noite eu quero te falar em nome de Jesus, que não há nada mais urgente, mais importante, mais essencial do que conhecer a Deus, o Salvador dos homens. O Salvador dos homens. Porque a situação daquele que está sem Cristo não é apenas que ele está doente, não é apenas que a pessoa tem problemas, não é apenas que ele está oprimido por demônios, ou que ele está aprisionado por algum vício. Há pessoas que, ditas boas socialmente, estão sem Cristo, e então o problema não é o vício, não é a possessão demoníaca. Qual é o grande problema do homem? Não é a sua ética. O grande problema da humanidade, de cada homem que ainda não se rendeu a Cristo Jesus, é que ele está longe de Deus, é que ele está morto espiritualmente, é que não há esperança para esta pessoa se ela não tiver um encontro com o Salvador Jesus Cristo. Sem Jesus, aquela pessoa nada será. Ela não está precisando apenas de uma reforma ética, ela não está precisando apenas de uma melhorada. Há pessoas que dizem assim: pastor, meu filho é um bom rapaz, ele é inteligentíssimo, ele é um bom filho, ele é trabalhador, ele é um bom menino, só falta Jesus. E segundo esta palavra que nós acabamos de ler, do apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Éfeso, eu posso responder a este pai, a esta mãe: falta tudo para o teu filho. Se falta Jesus, falta vida, falta salvação, falta esperança. Pode ser inteligentíssimo, pode ser um jovem de bom comportamento, pode ter até uma boa ética, mas se não nascer da água e do Espírito, está fadado à morte eterna. Quão grave é isso, quão sério é isso. Não podemos esquecer disso, igreja. Não podemos tratar a pregação do Evangelho como algo que pode ser feito depois, como algo que pode esperar. Um pastor amigo esta semana me falou uma coisa que eu fiquei chocado, irmãos. Que tem um determinado decreto coloca as igrejas juntos com os grupos de entretenimento. Então a igreja está junto do cinema, está junto das discotecas, E aí a gente vê alguma coerência nisso. Tem alguma coerência, porque um ajuntamento de pessoas estão num ambiente relativamente fechado. Mas, irmãos, nós temos que enxergar o que está por trás desse conceito. Este conceito é um conceito do mundo, que vê a igreja neste mesmo grupo. Mas o nosso conceito tem que ser o das Escrituras. A igreja é a casa de Deus, é a vontade de Deus, é a obra de Deus. Eu não digo apenas as quatro paredes aqui, mas eu digo o corpo de Cristo, o estar junto, o orar juntos. Nós não podemos concordar com a visão de que a igreja é algo secundário, porque a igreja é plano de Deus. E se nós lermos aqui o capítulo 2 até o final, ele diz assim no último verso: nele vocês também estão sendo edificados juntos. E esse afastamento faz mal à igreja? Faz sim, faz mal. Nós estamos esquecendo da gravidade do que é isso. Por que irmãos que sofrem perseguição e até mesmo a ameaça de suas vidas serem tiradas dele, se reúnem escondidos? Porque quando 2 ou 3 estão reunidos, irmãos, aleluia, algo maravilhoso que acontece em nome de Jesus, e o Senhor vem.
A igreja não está podendo se reunir presencialmente, mas reúna-se na sua casa. Se você deseja ter a visita de um oficial da igreja, a partir desta semana será possível. Nós já fizemos um protocolo, a pessoa vai entrar com todas as providências de segurança para não haver nenhuma contaminação, mas a obra de Deus não pode parar. A obra de Deus é primordial, o Evangelho tem que ser pregado, porque só Jesus Cristo pode dar vida e vida eterna, só Jesus pode salvar. Então eu vou voltar no que eu estava falando. A pessoa que está sem Cristo, não é que ela precise apenas de uma reforma, ela precisa nascer de novo, e o único que pode lhe dar vida e vida eterna é Jesus, o Salvador. E sabe quem o Senhor separou para anunciar essa boa notícia? Você. Somos nós que fomos separados. Os discípulos de Cristo, aqueles que já o conheceram, podem apresentar a outros e dizer: eu sei quem é o Salvador, eu o conheço, Ele salvou a minha vida, transformou a minha história, pode salvar você também. Crê no Senhor Jesus e você será salvo. Aleluia, glórias a Deus, glórias a Deus. Mas nós vemos também aqui no texto que há algumas forças que levam os homens a se rebelar contra Deus. Algumas forças que pressionam os homens para que eles se afastem de Deus. Nós vemos aqui no texto que, primeiro, a ordem deste mundo. Diz aqui, verso 2: nos quais costumávamos viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. Então, uma das primeiras forças que faz com que o ser humano se afaste de Deus é o sistema deste mundo, o sistema corrompido deste mundo, o sistema que ama as coisas que Deus detesta, um sistema deste mundo que tem valores completamente diferentes dos valores do reino de Deus. Neste mundo, os menores são invisíveis, mas no reino de Deus, os menores serão os maiores. Aleluia. Neste mundo, a família não tem nenhuma relevância. Na verdade, há sistemas e filosofias, ideologias que falam que a família é um perigo para a sociedade. O socialismo e o comunismo, por exemplo, pregam inclusive no manifesto comunista o incesto, isto é, a relação sexual entre pessoas da mesma família. Para quê? Para destruir a família. Este é o sistema deste mundo. Este é o sistema deste mundo. Um sistema que rejeita as coisas de Deus, a santidade de Deus, a comunhão com o Senhor. Um sistema que valoriza os trapaceiros, aqueles que dão golpes em outras pessoas. Uma dos ditos populares é: o mundo é dos mais espertos. Mas a palavra do Senhor nos chama a termos outra atitude. E se você puder ir lá em Mateus capítulo 5, nós vamos ver quais são os valores do reino de Deus para nós. Os valores do reino de Deus é: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. O sistema deste mundo é um sistema que valoriza a injustiça, é um sistema injusto, corrupto, depravado. Esta é a forma do mundo, e nós vivemos neste mundo, e o perigo é que esta pressão do sistema do mundo tenta nos conformar a ele, tenta nos dar esta forma, nos colocar dentro desta forma, e nós passamos a achar, por exemplo, comerciais e filmes que têm cenas de sexo explícito como normais. Quando eu era pequeno, quando aparecia um beijo na novela, meu pai já tirava a gente da sala e falava: ô menino, vamos lá para o quarto, ou desliga a televisão.
Mas o mundo foi, nos formatando, e o beijo na boca passou a ser algo comum, e depois, o nu passou a ser um nu artístico, e depois nós vemos junto com os nossos filhos, casais tendo relações sexuais, e achamos normal, mas não é, porque a palavra do Senhor nos diz para nós nem mencionarmos as coisas que este mundo traz como imoralidade. Então, há uma força neste mundo, é o sistema do mundo. Por último, nós temos visto nossos jovens, nossas crianças, sobre uma pressão, falando sobre a ideologia de gênero. Uma moça que nos ajuda lá em casa, o nome dela é Rilsa, e ela chegou muito assustada em nossa casa um dia, falando que a filhinha dela, de 3 anos e meio mais ou menos, chegou em casa falando: mamãe, do jeito dela, a tia falou que eu não sou menino nem menina. E ela: que isso, minha filha? E aí a criança falou: ela falou que eu não sou menino nem menina. Nós chegamos nesse ponto, irmãos. Este mundo tenta corromper até a inocência de uma criança, corromper a sua identidade como sendo um menino ou uma menina. O que este mundo quer? Ele quer nos afastar da presença de Deus, ele quer nos separar de Deus. Tem outro poder que também pressiona os homens para se afastarem de Deus, e este poder, Paulo diz aqui que é o príncipe do poder do ar. Deixa eu voltar lá em Efésios. Ele diz assim: e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. O príncipe do poder do ar, o espírito que atua nos desobedientes. Quem é esse? É o diabo. Satanás e seus demônios, eles pressionam, é uma força que opera nessa terra, tentando separar os homens de Deus. O diabo e seus demônios, eles invadem as vidas das pessoas de todas as idades, da menorzinha até os mais idosos. Ele não tem barreiras culturais, nem de raça. Ele usa até mesmo algumas coisas da cultura para inculcar coisas que são malignas, para trazer experiências com espíritos malignos. Pressionam, ele escraviza pessoas. O maligno está agindo, ele continua operando, tentando matar, roubar e destruir as vidas que ele puder. Tem ainda um terceiro poder, uma terceira força que tenta nos afastar os homens de Deus, além do sistema deste mundo, além de Satanás e seus demônios. Nós temos aqui no verso 3 a revelação de uma outra força. Anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne. Jesus nos ensinou que é de dentro do coração que procedem os maus desígnios. É de dentro do coração, não é o que nós comemos, não é o que entra pela boca que nos contamina, mas o que sai, e o que sai do nosso coração. Então nós devemos entender que aqui a carne não é o nosso corpo, não é que sua mão te leva a pecar, ou os seus pés te levam a pecar, mas a carne aqui significa a nossa natureza. Nós temos uma natureza humana caída, nós já nascemos em pecado. Ninguém precisa ensinar seus filhos a fazer malcriação, a se rebelar. Eles já nascem sabendo, nós já nascemos com essa natureza corrompida, tecida em pecado, essa natureza deformada pelo pecado. O Senhor nos criou a sua imagem e semelhança, mas eis que o pecado entrou e deformou a nossa natureza. Essa natureza é aqui que o apóstolo chama de nossa carne, que deseja aquilo que ofende a Deus, que é inclinado à desobediência, que sente prazer naquilo que é ofensivo ao Senhor.
Quantas famílias são destruídas? Por quê? Porque parece que com a traição é mais saborosa para a sua carne do que a relação conjugal que glorifica a Deus. A carne é assim, ela resiste a fazer a vontade de Deus. E se você sabe bem, quando você vai orar, ou quando você se determina a orar ou ler a palavra de Deus, você vê que essa tua natureza resiste. Você se ocupa com tantas outras coisas, mas não tem tempo de orar, não tem tempo de buscar o Senhor. Você aprende facilmente uma música secular, mas uma música que glorifica a Deus, às vezes é difícil lembrar. E quais são as obras da carne? O próprio apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, nos fala em Gálatas 5, a partir do verso 19, as obras da carne são manifestas, são claras, não tem como esconder as obras da carne: imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Ouça, impureza. Agora eu quero que você lembre do que eu falei sobre assistir televisão e achar que aquilo tudo é normal. O Senhor diz que isso é uma obra da carne: impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, e outras coisas parecidas com essa, são as obras da carne. Então nós vemos aqui que a força do sistema deste mundo, a força de Satanás e seus demônios, e a força da nossa própria carne, da carne de todo ser humano, da nossa natureza caída, tentam separar o homem de Deus. O homem, ele está escravizado pelo pecado e por essas forças. Você pensa que é fácil para uma pessoa que não tem Cristo ainda e que é dominada por demônios buscar a Deus? Querendo, não pode, está morta, está cativa. E às vezes você prega para alguém, anuncia o Evangelho para alguém, e aquela pessoa parece que não compreende, você desiste, fica até com raiva dessa pessoa. Mas eu te digo, insista com ela, continua pregando, continua vivendo o Evangelho e anunciando que Jesus salva, continua orando, intercedendo por essa vida, porque esta pessoa não tem forças em si mesma para buscar a Deus. O homem sem Deus está condenado, está morto. São os filhos da ira, são os filhos da desobediência. Mas a história não acaba ali. Tem uma palavra aqui no verso 4 que muda completamente essa história. E o apóstolo Paulo agora, que estava olhando para a miséria humana, olhando para a destruição humana, olhando para a morte, olhando para as obras que a carne opera, que Satanás opera, que o sistema deste mundo opera, agora ele olha para aquilo que Deus faz, que Deus é, para o amor, para a graça de Deus, e ele pode descrever agora para a igreja de Éfeso o seguinte: todavia, mesmo com Satanás e seus demônios, e com o sistema deste mundo, e com um problema natural nosso, que é a nossa inclinação ao pecado, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Deus nos amou primeiro, aleluia, glórias a Deus. Glórias a Deus. Se você já conhece Jesus, se você já é servo do Senhor, diga a Ele nessa noite: Senhor, obrigado, glórias eu te dou pelo teu amor e pela tua graça. E você que ainda não se rendeu a Cristo Jesus, você que é um amigo do Evangelho, esta semana eu encontro no trabalho com um colega da área, mas que não é da mesma empresa. E ele chegou e falou para mim: Reginaldo, minha família toda, quase toda é evangélica, rapaz, só eu que estou fora. E sorriu. E eu falei, não vou falar o nome dele, mas eu falei para ele: fulano, rapaz, Jesus é o caminho. Você vê aí essa pandemia, furacões, terremotos, rumores de guerra,
tudo isso acontecendo, Jesus está voltando. Sua família é a expressão do amor de Deus por você também, porque eu tenho certeza que você já ouviu o Evangelho através das suas irmãs, dos seus pais. Crê no Senhor Jesus, meu querido, crê no Senhor Jesus e Ele vai salvar você. E ele até me disse assim: mas eu não consigo largar minha cerveja. E eu falei: aí está o problema, você quer primeiro se consertar para poder servir a Deus. Não vai acontecer, não vai acontecer. Não somos nós que nos consertamos para buscar a Deus. A entrega de quem nós somos é reconhecê-lo como Senhor e Salvador e se entregar a Ele, e Ele, pelo poder do Espírito Santo, faz esta obra regeneradora, esta obra glorificadora na nossa vida, esta obra de libertação. E aí ele ficou olhando para mim, e eu comecei a pregar para ele ali no pátio da empresa, e aí eu tive que despedi-lo, porque chegou uma outra pessoa, mas eu tenho certeza que eu já ia fazer o apelo, irmãos, eu já ia falar para ele: crendo, se você quer que eu ore por você agora, mas eu vou telefonar para ele essa semana, eu vou falar: olha, eu quero te dar mais uma oportunidade, precisamos pregar o Evangelho. Mas por que eu estou falando isso? Porque o nosso Deus, Ele nos amou primeiro, Ele teve compaixão de nós, Ele teve misericórdia de nós. Nós estávamos condenados, mas o amor e a misericórdia de Deus, que nós não merecemos. Você entende isso? Que você não merece, nem eu nem você não merecemos. No que nós merecíamos de Deus? Condenação, juízo, morte eterna. Mas o Senhor nos amou de tal maneira que entregou Jesus Cristo, seu único Filho, para tomar sobre si as nossas condenações e nos dar vida e vida eterna. Continue pregando o Evangelho, continue anunciando. E você que ainda não se rendeu a Jesus Cristo, você que é amigo do Evangelho, você que é parente de gente crente, você que é filho de crente, você que é colega de crente, isso não é suficiente. A salvação é pessoal, é individual. Busca o Senhor Jesus enquanto você pode achar, porque não é porque seus pais foram cristãos que você vai a rebote, não. Você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa ter um encontro com o Rei, e Ele te dará vida e vida eterna. Diz aqui: Deus que é rico em misericórdia. E você pode pensar: mas pastor, eu já fiz coisas terríveis, eu conhecia Jesus, mas eu rejeitei o Senhor, eu me desviei. O Senhor, Ele te ama, Ele tem poder e graça suficiente para te lavar dos teus pecados e salvar você. Se entrega ao Senhor, volta para Jesus, crê no Senhor Jesus. Ainda há tempo para você, ainda há esperança, porque os homens nessa terra sem Deus estão mortos, mas o Deus Todo-Poderoso nos amou e abriu um novo e vivo caminho através de Cristo Jesus. Há salvação para aquele que crê em Jesus. E esta obra de Deus em nós, ela é tremenda e maravilhosa. Diz aqui o verso 6: Deus nos ressuscitou com Cristo, aleluia, nós não estamos mais mortos. Aquele que crê em Jesus não continua mais morto. Aquele que crê em Jesus agora pode ouvir a voz de Deus, agora pode ver a glória de Deus, agora ele pode falar com Deus e crer que o Senhor está ouvindo. Agora esse que nasceu de novo em Cristo Jesus, ele pode reagir aos estímulos do Senhor, porque ele está vivo. Nós fomos ressuscitados com Cristo. Bem verdade que ressuscitaremos para a eternidade, mas já agora não estamos mais mortos. Vivo agora nós vivemos para a glória de Deus. Estamos vivos porque diz aqui a palavra: Deus nos ressuscitou com Cristo. Jesus venceu a morte, rompeu os grilhões da morte e salvou aquele que nele crê da morte eterna, da morte espiritual, da morte eterna. Então você está vivo. Não perca tempo,
passe a buscar o Senhor mais ainda, porque você vai poder ouvi-lo. Passe a buscar mais o Senhor em sua palavra, porque você vai compreendê-lo. Agora você não está mais morto. Talvez você lembre da época que a Bíblia para você era igual um livro escrito em mandarim. Você pregava ali e falava: meu Deus, não entendo nada. Quantas pessoas já falaram para você: olha, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo nada. A Bíblia é um livro espiritual, escrito por um Deus vivo. Os mortos às vezes se aproximam desta palavra, se não for a graça de Deus, para tocar na vida daquele homem, naquela hora em que ele está lendo e dizer: eu quero salvar você. Aí a pessoa passa a entender. Agora nós não lemos mais este livro como se estivesse escrito em mandarim. Agora nós lemos um versículo e Deus transborda muitas coisas em nossa vida, e é como se os nossos olhos fossem desvendados e nós pudéssemos nos alimentar dessa palavra. Que maravilha, né, irmãos? Por que isso? Porque você não está mais morto. Dê glória a Deus aí, glórias a Deus. Não estamos mais mortos. Agora nós podemos sentir o toque do Senhor. Agora nós podemos tocar no Senhor. Agora nós podemos ter vida com Deus, porque Deus nos ressuscitou com Cristo. E mais ainda, Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. A visão do apóstolo João em Apocalipse é da igreja assentada em tronos, ao redor do trono de Deus. Sabe o que quer dizer isso? Que nós, aqueles que creem em Jesus, pode ser o mais simples neste mundo, pode ser o invisível para este mundo, mas vai se assentar no trono que foi separado para os salvos em Cristo Jesus. Às vezes você diz assim: pastor, as pessoas não me valorizam, eu não tenho valor nesse mundo, se eu morrer não vou fazer falta. Eu quero te dizer nesta noite: você é especial para o Senhor. O Senhor não apenas ressuscitou você, te deu vida, mas Ele também faz você assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, em tronos. Você é importante para Deus, Ele te amou primeiro. Você é especial para o Senhor, porque Ele derramou o seu sangue sobre a tua vida e te salvou. Não importa o que este mundo diga que você é, o que importa é o que o Senhor vê em tua vida. Se você crê nele, se você o ama, se você quer honrá-lo, se você quer glorificá-lo, é isso que importa. Mesmo que as pessoas no teu trabalho não te deem valor, mesmo até que as pessoas da tua família não te deem valor, continua firme no Senhor, porque os olhos do Senhor estão sobre você que busca a Ele, que clama por Ele. Diz mais: nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, mediante a fé, por meio da fé, e isto não vem de vocês, não foi o teu esforço, não foi o meu esforço, não vem de nós. Diz aqui a palavra, não é o pastor Reginaldo que está te dizendo, não, é a Escritura Sagrada. Sabe por que hoje você crê em Jesus? Porque Ele derramou graça sobre a tua vida, porque Ele derramou o seu amor e suas misericórdias sobre a tua vida, te tirando da morte e ressuscitando você, fazendo você filho de Deus Pai. Continua o texto e diz: isto não vem de vocês, é dom de Deus. O que é dom, igreja? Dom é presente, é dádiva, é algo que não se merece, que não se compra, é algo que simplesmente se recebe. Então, pela graça do Senhor, receba o perdão dos teus pecados, receba a restauração da tua vida, receba o amor de Deus, receba o cuidado do Senhor, receba o perdão das tuas dívidas, receba o renovo sobre a tua vida. É graça de Deus em Cristo Jesus, é graça, é presente.
É um presente do Altíssimo para você. Não rejeita aquilo que o Senhor tem te dado. Não rejeita a graça de Deus sobre você. Aceita essa graça, abraça e diz: obrigado, Senhor, porque eu sou salvo, não é porque eu mereço, não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu faço tudo certo. Eu sou salvo somente pela tua graça, pelo teu favor, pelas tuas misericórdias. E completa o texto dizendo: não por obras, para que ninguém se glorie. Então, às vezes nós vemos uma pessoa que trabalha na obra de Deus, glória a Deus, mas não é esse trabalho que vai salvá-lo. Ele trabalha porque ele já foi salvo, porque diz o final do texto que o Senhor preparou para nós, antes de tudo, as boas obras para nós praticarmos. Então, por último, eu quero dizer que o Senhor fez esta obra sobre a tua vida e também faz uma obra gloriosa através da sua vida. Você é um canal do Deus Altíssimo. Então, igreja, homens, irmãos, jovens, crianças, saibam que a obra de Deus é essencial para essa terra. Assusta-me saber que para muitos enfermos hoje, uma assistente social, com todo respeito ao trabalho destes homens e mulheres, chegam à beira do leito e um pastor não pode chegar. Nós estamos nos últimos dias, no momento que a pessoa mais precisa de uma palavra, de uma oração, do socorro, do evangelho, da esperança, desta palavra que acabei de pregar, dizendo: olha, você estava morto, mas todavia Deus chamou. Entretanto, Deus chamou e Ele salva você, se você se arrepender dos seus pecados. Hoje nem isso para muitos é possível. E se a igreja não abrir os olhos, nós vamos cada dia mais aceitar esta mentira como sendo verdade. Eu acho que a obra de Deus não é essencial, é secundária. Dá para fazer depois. É algo que pode se passar sem. Não pode, igreja. Jesus deixou isso claro. Quando Jesus cruzou o caminho com aquele cortejo fúnebre saindo da cidade de Naim, uma viúva chorando, Jesus rompeu o protocolo. Qual era o protocolo para os judeus? Nem se aproximar do cadáver. Quanto mais tocá-lo, mas Jesus rompeu o protocolo e tocou. E disse: levanta, rapaz. E a vida voltou àquele menino. Nós somos o povo de Deus. Ouça isso. Eu não estou te incentivando a você ser descuidado, a você parar de usar máscara, álcool em gel, nada disso. A palavra de Deus nos diz: sejam sábios, simples como a pomba e sagazes como a serpente. Devemos usar tudo que for possível para nos proteger, mas não podemos deixar entrar na nossa mente nem no nosso coração a mentira de dizer que a obra de Deus é secundária, que a assistência social é mais importante do que a assistência espiritual. Não creia nisso. Isso é uma mentira e tem que ser quebrada. Jesus nos chamou para pregar o evangelho e Ele disse: vocês farão coisas ainda maiores do que eu. Então não se intimide. Se tem um irmão seu que precisa de ajuda, coloca a máscara, coloca a roupa, deixa o sapato do lado de fora, não precisa tocar nele, mas pode estender a sua mão a 1 metro de distância e dizer: eu vim te trazer uma palavra, eu vim orar por você, porque o nosso Redentor nos deu essa missão. Que o Senhor, nessa noite, renove em nós a alegria da salvação e a urgência por pregar o evangelho, porque nós também um dia estávamos como milhões de pessoas mortos espiritualmente, andando, casando-se, dando-se em casamento, trabalhando, crescendo socialmente, crescendo financeiramente, crescendo profissionalmente, mas mortos. Até que alguém enviado por Deus chegou e pregou o evangelho para você e disse: Jesus te ama, Ele quer te salvar. Naquele dia o Senhor tocou na tua vida,
e os seus olhos se abriram. Por quê? Porque você creu no Senhor Jesus, se arrependeu dos seus pecados, e o Senhor te tirou das trevas para a luz, te tirou da morte e ressuscitou você. Agora, vamos em frente, fazendo a obra de Deus, que Ele de antemão preparou para que nós fizéssemos. Não vamos cruzar os braços, vamos arregaçar as mangas e pregar o Evangelho. Sirva o Senhor Jesus, Ele nos chamou para esta boa obra. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar com você. Me perdoe minha ênfase às vezes exacerbada, mas essa palavra arde em meu coração. Que esta palavra tenha penetrado no teu coração também, e que o gozo da vida em Cristo volte, e que a urgência por fazer a obra de Deus volte também. Pai Celestial, Deus eterno, maravilhoso Tu és, Senhor, grandioso, tremendo em graça e misericórdia. Essa noite, Pai, nós te louvamos pela Tua palavra. Eu quero, Senhor, nesta noite, dar a oportunidade para essa pessoa que ainda não confessou a Ti como Senhor e Salvador. Talvez não tenha tido a oportunidade, ou talvez tenha deixado passar em outras circunstâncias a oportunidade de dizer: Jesus, eu creio em Ti, eu preciso de Ti, entra em minha vida e salva-me. Se você nessa hora está ouvindo esta oração, esta palavra, e deseja se entregar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, aí onde você está na sua casa, levante sua mão e diga: Jesus Cristo, nesta noite eu me rendo a Ti e reconheço o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados e suplico a Ti, Senhor, salva-me, vem sobre mim com a Tua graça, perdoa-me, Senhor, os meus pecados e salva a minha vida. No Teu nome, Jesus Cristo, eu oro. Amém. Ainda em oração, Deus soberano, oro nesta hora por todos os crentes, aqueles que já creem em Ti, que por, ó Deus, todas as pressões que nós vimos aqui, porque apesar de salvos, continuamos, ó Deus, sofrendo a pressão do sistema deste mundo, a pressão dos demônios e a pressão da nossa carne. Talvez, Senhor, este Teu filho, Tua filha, tenha, Senhor, ó Deus, perdido a alegria da salvação, ou achado, Senhor, ó Deus, que isto é algo comum. Tenha, Senhor, ó Deus, perdido a noção da grandeza da salvação em Cristo Jesus, da profundidade, do tamanho do Teu amor e da Tua graça, que para, Senhor, ó Deus, milhares de condenados, milhões de condenados, trouxe salvação, libertação das cadeias da morte e da condenação eterna. Obrigado, meu Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro e até o fim. Obrigado pelos nossos nomes escritos no livro da vida. Obrigado pela salvação. Obrigado porque hoje podemos ouvir a Tua voz. Aleluia. Glória a Machuricanteremanais. Oh, glórias a Ti. Hoje podemos ouvir a Tua voz, Senhor. Podemos ler a Tua palavra e entender. Podemos clamar a Ti e saber que Tu és aquele que nos ouve. Ah, papai, Paizinho amado, obrigado por isso. Renova em nós, Senhor, ó Deus, a consciência da grandeza da salvação, a extensão, a altura, a profundidade, a largura dessa obra gloriosa de salvação. Desperta-nos também, Senhor, para a missão que Tu nos deste de pregar a palavra, de anunciar o Evangelho,
de levar a salvação, Senhor, ó Deus, para aqueles que estão perdidos, o óleo de alegria para aqueles que estão tristes, a libertação para os cativos, Senhor. Meu Deus, esta missão é da tua igreja, é do teu povo. Eis-me aqui, eis-nos aqui, Senhor. Usa-nos e envia-nos a nós. Mesmo no meio desta pandemia, Senhor, desperta-nos para a urgência da pregação do Evangelho. E não nos deixe, Senhor, cair na tentação de aceitarmos mentiras contra a tua obra, contra o Senhor, contra a igreja, como sendo verdades. A tua obra não é secundária. Não somos, ó Deus, do grupo de entretenimento. Nós somos o teu povo, rebanho do teu pastoreio. Nós somos a embaixada dos céus nessa terra. Homens e mulheres, ó Deus, pequenos, frágeis, mas que tem um Deus tremendo. Somos vasos de barro, Senhor, mas dentro de nós há um tesouro que não cabe em nós mesmos. Que nós possamos, ó Deus, continuar testemunhando de quem Tu és e da salvação que há para todo aquele que crê em Ti. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Deixa eu te despedir com a bênção final. Estenda suas mãos para cá. Que a graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre ti. Que o amor poderoso, maravilhoso de Deus Pai seja sobre ti. E que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus sejam contigo hoje e para sempre. Amém. Fique na paz de Cristo. Deus abençoe.